Imagina só se o Leon tivesse parado a Mary lá no início da história, quando ela encontrou com o príncipe lá, né? O nosso protagonista viu que ela estava dando em cima do príncipe, bom, isso aí aconteceu, ele chegou lá e tirou ela daquele meio. Mas aí a gente tá falando de uma história alternativa, inclusive com a grande influência dos personagens de protagonistas ali, né? A Mary, o Leon e tudo mais. A história começou a mudar. O rumo natural do jogo Otome continuou seguindo o rumo padrão. Então vem comigo que eu vou te contar como é que é essa rota diferenciada, a rota da Mary. Vamos dar uma palhinha sobre isso aí, beleza? Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sabe todo aquele jeito do Leon, cara? Aquele jeito dele caótico e tal, que curte ser o vilão da história, e ficou bem claro pra gente lá na batalha contra o Principado. Então, esse jeitinho do Leon aí foi um pouco modificado nessa história. A gente vai conferir direitinho como que ele agiu diretamente com a Mary. E já vou adiantando pra vocês, ele não descobriu quem é irmão dela, tá? Não descobriu nessa história alternativa. E tem alguns acontecimentos diretos relacionados a isso. Por isso que eu falo, mano, se inscreve aqui nesse canal, porque aí você vai sempre poder acompanhar as histórias completas, mano. Histórias alternativas, momentos épicos dos animes, muito conteúdo top, separadinho, bonitinho pra você. Pra sempre trazer aqui que, pô, é gratificante demais trazer pra vocês, contar com você aqui com a gente, acompanhando firme e forte. Então vamos que vamos, vem comigo, vamos nessa. A Rota da Mary é um conto que foi lançado inicialmente com um material bônus desde o volume 3, né, da novel. Só que atualmente ela tem 7 partes. E detalhe, não tem um fim à vista. Vai ficar lançando aí frequentemente. A premissa da história é uma rota alternativa da história principal, porque nessa rota a Mary não conseguiu capturar os alvos do jogo de Otome e fez amizade com o Leon. Eles não ficaram contra nem nada. Isso sem o conhecimento de que eles eram irmãos, né, na vida passada. Então agora, com a Mary não interferindo nos novos eventos da história, a história é capaz de progredir aí mais naturalmente, seguindo o caminho que deveria seguir de fato. Só que ainda assim esse caminho natural tem mudanças, cara. E a gente sabe que acontecem muitas coisas dentro do jogo que acabam sempre saindo do planejado. Tudo começa quando o Leon estava observando a comitiva do príncipe para poder assistir aí o seu primeiro encontro com a Olivia. E aí ele pega a Mary tentando se aproveitar desse evento aí no lugar da Olivia e tal. Só que dessa vez ele evitou isso. E adivinha só? Ele viu que ela era outra pessoa que também entrou no jogo e jogou o jogo na vida passada, né? Outra reencarnada. Logo depois disso, ela explica para o Leon sobre toda a sua história nesse mundo. Ela conta que vem de uma família que era ruim, apesar de ser nobre, era uma família ruim financeiramente, que estava com dívidas e estava procurando uma melhor vida a partir disso. Fora que o próprio Leon sente como se ele estivesse conversando com a sua irmã na vida passada, o que era de verdade, né? E com essa situação rolando, ele acaba sentindo pena dela, inclusive, e se tornando amigos, né? O Leon então deixa ela tentar desencadear romances aí com outros alvos de captura ali, embora isso falhe. Bom, seria até interessante ela conseguir outros mobs da história, que seria o padrão do jogo, para ela poder se relacionar. Não mexeria na história principal do jogo nem nada. E o mesmo funciona ao contrário. A Mary apresenta o Leon e os seus amigos a algumas meninas fechadas, entre aspas, da sua classe, né? Aquelas mais reclusas que são alvos românticos desejáveis para os meninos. Mas também acaba que não deu em nada nisso daí. E depois de fazer uma pequena cena de festa de fim de ano aí, o Leon e a Mary vão para a casa do Leon ali, a casa de verão dele. E o Leon impede a Mary de obter um harém reverso, né, com aqueles caras todos lá do Principado, poupando ela de uma enorme quantidade de dor de cabeça futura, além de também ajudar ela financeiramente. Então, nada da Mary passar fome e tal, porque ele tinha o dinheiro para bancar ali e ajudar ela. E agora o Leon e a Mary começaram a trabalhar juntos, desde o início, compartilhando todas as informações que eles possuíam sobre o jogo. Até porque, né, eles tinham que ver como é que a rota estava indo. E como resultado, eles foram capazes de evitar vários problemas que iriam acontecer eventualmente. Mas também tiveram uma vida melhor do que as pessoas de fundo. Com a Mary até encontrando garotas mais legais para todos os pobres nobres. E durante o verão, o Leon acredita que cada vez mais ele está cortejando a Mary aí, cara. No entanto, a sua família não apenas contraiu dívidas como dinheiro para gastar que ele deu para ela, mas também vendeu a mão da Mary em casamento, cara, para o herdeiro de Joffrey. Pois é, a Mary estava simplesmente sendo oferecida para pagar as dívidas da família dela, cara. Era um sonho dela se casar, um sonho que se tornou realidade na vida anterior dela. Mas o sentimento da Mary nesse momento era o pior de todos. Não fazia nenhum ano que ela tinha se matriculado na academia, e esse casamento que ela ia ter, né, que foi programado, planejado para ela ir, não era apenas um noivado, era um casamento que faria com que ela se retirasse da academia. Isso porque quando ela desviou-se da história original, ela não se tornaria mais uma santa,
com o que a Olivia se tornou no jogo. E no final do jogo, o Otome Game não estaria mais à disposição da família mais prestigiada do reino, que era a família do príncipe, tal, o futuro herdeiro do reino inteiro. Como a família dela tinha algumas dívidas enormes, a sua família nessa vida não podia ser chamada de uma família, tipo, boa, nem como bajulação, cara. Então a única razão pela qual eles estavam felizes no casamento da Mary era porque ela era um produto inútil que obteve um preço muito bom. Cara, isso é ridículo. A sua mãe, nesse momento, nessa vida aí, também parecia estar feliz e de fato falou que isso acabaria de sanar todas as dívidas da casa. E depois ela simplesmente ia viver normal. E detalhe, esse cara que ela ia casar já tinha passado dos 30 anos e não tava nem aí pra ela. Era um casamento que não era bom pra ninguém no final das contas, cara. O que aconteceria se ela se casasse com alguém que não ligava pra ela, era muito mais velho, só queria saber do dinheiro e tinha meio que um contrato aí com o pai dela? A Mary podia facilmente imaginar, e certamente seria um casamento sem amor que ela estava esperando por ela aí. Na pior das hipóteses ainda, ela seria tratada com frieza depois de dar à luz a uma criança, porque eles não precisavam mais dela para nada, já tinham um herdeiro, e era isso que eles queriam, o sangue da Mary como herdeiro da família dela. Assim como aconteceu na sua vida passada, cara. A gente sabe que a Mary foi morta pelo namorado depois de ter uma filha, né? Ela teve uma filha e tal, foi morta pelo namorado espancada, mano. E simplesmente a criança ficou lá, sabe? Então a Mary se lembrou do seu irmão mais velho nesse momento na vida anterior. Olhando pra trás agora, ela tipo via que ele era um irmão mais velho muito confiável. E não tinha nada que ele tivesse assim de super especial e tal, que ela pudesse dar a pontuação perfeita pra ele. Mesmo assim, ele ainda era uma existência que salvaria a Mary quando ela estivesse em apuros. Eles também tinham um lado meio que iria um pouco longe demais. Mas cara, se ele tivesse vivo, certamente ela sentia que ele salvaria ela até numa situação igual ela estava agora. E adivinha só, a grande porta do salão foi aberta violentamente nesse momento. Como você já deve imaginar, né, e com toda a sua habilidade de persuasão aí, de cabeça, de ferir o psicológico de todo mundo, chegou lá o Leon, trouxe um papel pra gente, eram documentos para provar que existia um acordo secreto entre o Conde O'Fley e o pai da Mary, cara. E isso porque, enquanto estava acontecendo, né, as questões do casamento, em paralelo a isso, o Leon teve uma breve conversa com o Luxion. E aí, depois de discutir as opções com o Luxion que ele tinha, o Leon reuniu os meninos que a Mary apresentou para as garotas fechadas aí, que eram amigos dele, para sua família, e os rivais de O'Fley também, que eram os Roseblades. E isso geraria um confronto final, um conflito ali para eles, porque o plano do Leon era ir lá, resgatar a Mary enquanto as forças combinadas esmagavam os O'Freys, que eram o noivo, e os Lafans, que eram a família da Mary que tinha vendido a própria filha. Depois disso, as terras dos Lafans vão para a família real como suborno, enquanto os Nicks recebiam as terras de O'Frey e ficavam noiva de Dorothy Roseblade. E no fim das contas, o Leon conseguiu salvar a Mary, levar ela para casa dele, porque a partir dali ela nem teria mais um lugar para ficar, né? Já que meio que acabou com tudo ali, ele desmascarou a família, e porque o território da Casa Lafan foi apagado do mapa do reino, tá ligado? Ele simplesmente evaporou. Ele se tornou um território sob o controle direto do palácio, enquanto a ilha flutuante, que era a posse da O'Fley House, né, da Casa O'Fley, passou a ser propriedade da Casa Bartford. O Leon estava ainda hesitando em deixar a O'Fley House permanecer, ele não sabia se ele deixava ela lá ou não, considerando o futuro, né? Mas ele ainda tinha a sensação de que isso ia se tornar um problema para ele mais tarde. O que ele fez então foi só sair do palco um pouco. Foi o resultado de decidir que se envolver apenas pela metade seria a coisa mais perigosa a se fazer. Então, durante esse tempo, a Mary e o Leon começaram a discutir sobre as suas vidas passadas, de como é que eram, conversar bastante disso, e acabaram concluindo que apesar de todas as semelhanças que eles tinham, eles não eram irmãos um do outro daquela vida, cara. Então, o Leon encontrou a Mary chorando. A razão pela qual ela estava chorando era porque a sua casa tinha sido destruída. Seu status de nobre foi tirado dela, foi abolido. Agora, ela perdendo essa qualificação de nobre, ela não poderia mais frequentar a academia, que era o caso que ela já estava boladona, porque ela estava triste, porque não ia conseguir frequentar, porque ia casar e ainda ia casar mal, né? Convenhamos, mas agora ela não podia mais porque não tinha o status de nobre. Mas ainda tinha uma maneira da Mary ficar com a sua nobreza e frequentar a academia sim. Só que para fazer isso tinha algo que o Leon precisava se confirmar com ela primeiro. Não importa o que, dependendo do resultado, o Leon teria que encontrar um parceiro para Mary. Claro, porque era a única forma dela se casar com alguém que tivesse de fato uma nobreza. E por mais incrível que pareça, os dois vieram do mesmo mundo. O Leon propôs a Mary, então, que aceitou o noivado. Pois é, cara, calma aí, eu sei que você tá meio... Como assim, noivado entre irmãos? Pois é, aconteceu. Nessa história paralela acontece, mas pra você que tá se contorcendo aí,
eles não sabem que os dois são irmãos. Eles literalmente só nasceram naquele mundo e se aproximaram. Não tem como você saber se eles vão simplesmente sentir uma paixão de irmão pelo outro porque eles não se conhecem, tá ligado? Então, com esse casamento, salvaria a vida da Mary também do mundo, que queria viver bem e continuar na academia. E ela passaria a morar junto com o Leon, né? Lembrando que o Leon ainda tem aqueles tesouros dele, que ele conseguiu lá no início da história e tal, porque até aí a história não tinha mudado. Ela começou a mudar quando ele já tinha entrado na academia. Então, eles voltaram a partir disso para sua vida diária habitual na academia. Mas ainda tem algumas modificações aí. Numa viagem, por exemplo, escolar, dentro da segunda parte da história, leva pra gente pra um cruzeiro de luxo. O Leon tava doido vendo uma visão, tipo, na frente dele de um cassino, cara. Só que o problema é que o personagem principal do jogo, a Olivia, que a gente tá acostumado, tava lá dentro do cassino perdendo no jogo de cartas. Mesmo que ela não tenha dinheiro pra apostar. As garotas que estavam cercando ela estavam forçando ela a continuar apostando lá, mesmo sem nada. E detalhe, não era só com dinheiro, eles estavam começando a apostar várias outras coisas nada a ver, como por exemplo, ela tinha que pagar algumas provas muito difíceis, de passar vergonha quando voltasse pro colégio, pra academia. E pelo relatório de Luxion, ainda dava pra saber que a Olivia estava sendo roubada, cara, porque o oponente dela estava trapaceando nos jogos, cara, e por algum azar, a Olivia estava embarcando nesse luxuoso navio do cruzeiro onde nenhum dos alvos da conquista estavam presentes. Ninguém, nem o príncipe, nem os amigos dele, o principado. Para ser mais preciso, até o Julius e o Jill, que também deveriam estar embarcados nesse navio. Só que de repente os dois tinham negócios a resolver e decidiram se encontrar no seu destino. Discutindo com a Mary, então, tudo o que aconteceu, os dois não encontraram uma resposta significativa para isso. E no final das contas chegaram à conclusão de que não deveria ter problemas, né? Acho que deveria ser a rotina do jogo assim, porque era um caminho diferente do que eles tinham percorrido quando eles tinham jogado. E por causa disso, atualmente não tinha ninguém para proteger a Olivia. A quantidade de dinheiro não era algo que ela poderia pagar. Além disso, o conteúdo dos jogos de punição era horrível, como a gente falou. Então, isso bateu na cabeça do Leon, né? Ficou lá, tipo, matutando. Ele tava vendo que o jogo tava indo pra um lado mais tenebroso, cara. Algo que o Leon já podia imaginar por causa da mudança da história, sem ele, a Mary, interferir. Mas aí é por isso que eu digo, cara, o Leon tem um bom coração, né, mano? Ele, no final das contas, simplesmente interveio nesse jogo. E passou a ganhar todo o dinheiro que as meninas tinham, forçando elas a pedir desculpas, inclusive, pra Olivia. E o destino dessa viagem de campo não era só ficar dentro do cruzeiro não, cara. Era ir pra uma ilha flutuante do estilo japonês. Nesse jogo do Otome aí, esse era um lugar especificamente que o jogador poderia obter um item realmente importante. No festival que acontece naquela ilha de noite, tinha um homem que ia estar usando uma máscara de raposa e os itens que ele estava vendendo são encantos que têm uma habilidade muito boa. O Leon queria obter um desses itens a todo custo, não importa o que fosse. E dito isso, foi dito e feito, né? O Leon chegou lá e conseguiu o colar do santo e mostrou isso pra Mary. O fantasma do santo até tentou possuir ela naquela noite, mas acabou falhando. E aí, depois disso, ele foi retornar para a escola. A Olivia foi encurralada numa masmorra pelas meninas de antes que estavam roubando o dinheiro dela e levando para a parte perigosa da masmorra. E lá dentro da masmorra, pegando suas coisas, a Olivia encontrou a pulseira do santo, que possuiu ela essa noite. Agora, sob esse controle, ela convenceu o Julius de expulsar as três valentonas que estavam lá e também dar a ela uma residência privada. O Leon e a Mary ainda continuaram juntos. A partir daí, a gente pode até falar que essa história da Rota da Mary, né, é um pouco mais dos bastidores da história oficial do jogo, que por incrível que pareça leva ainda para um caminho ruim. A maioria dos eventos do jogo acontece como planejado sem que o Leon e a Mary interfiram, né? Em posições de fato que atrapalham a história, porque eles dão aquela interferidinha, igual a gente comentou, que ele ajuda a Olivia lá, né, pede pro pessoal pedir desculpa e tal, mas isso também significa que a Olivia e a Angélica ainda assim têm menos proeminência nisso. Eles não interagem tanto com o Leon e com a Mary, isso é mais focado nos dois, até porque eles casaram agora e tudo mais. E os 5 da comitiva do príncipe também não foram deserdados das suas famílias, porque a Olivia mais tarde foi reconhecida como uma santa, o que significa que eles ainda têm o apoio das suas famílias e podem causar muito mais problemas no futuro, cara. O mestre do chá do Leon também teve um papel muito maior na história. A gente descobre que ele não era apenas um cavaleiro, né, aposentado, também um mestre do chá de fato, e obtivemos mais construção de todo mundo, mais explicações, tipo, do porquê que o jogo é do jeito que ele é. E também aprendemos algumas coisas que nunca descobrimos na história principal, o que eu acho mais interessante de tudo. Por exemplo, lá na história principal, a Olivia é só uma garota legal, pelo menos quando o Leon conhece ela. Então, por que a Olivia no jogo, quando ele jogou, era uma caçadora de harém, manipuladora, e por que existia um item de trapaça do Luxion que serviria de bom grado para que ela fosse uma nova humana?
porque ela era possuidora do espírito vingativo da santa, que reside nas santas relíquias do santo. Assim como o colar que o Leon conseguiu lá naquela ilha que ele foi na viagem e agora a pulseira que ela pegou da santa dentro do calabouço. O fato é que a santa quer destruir o reino Rolford e o Luxion no jogo seguiu ela porque eles compartilhavam o mesmo objetivo. O que significa que no jogo o Leon estava realmente jogando com a santa. E por isso que ela determina o final bom, ele escolhe o final bom. Só que se ninguém viesse controlar todo esse caminho igual estava acontecendo, isso encaminharia para o final ruim. Isso aqui, galera, é só o início. Como eu já falei para vocês, é só uma prévia, uma história que não tem nem previsão de acabar. E ainda tá lançando as partes extras aí da Rota da Mary, que é completamente diferente do que a gente já viu. Então, se você quiser continuar acompanhando, ver mais curiosidades dessa rota, larga o likezão aí para fortalecer demais a gente. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também, porque só assim que você vai receber as notificações, vai estar sempre por dentro, vai saber de toda a história original, toda a história extra, vai saber de curiosidades. A gente tá sempre trazendo muita informação aqui, sempre te informando com o melhor possível, cara. Sempre buscando, procurando e indo atrás para trazer as melhores qualidades para você. Tamo junto sempre, galera. Obrigado mais uma vez por toda essa força. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!